Glória a Deus, louvado seja Deus. Momento da palavra, esse momento memorável, momento onde nós vamos degustar, continuar degustando essa palavra de Deus. Eu quero, sem muitas delongas, irmãos, compartilhar com você essa palavra maravilhosa que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versos 20, que diz assim a palavra do Senhor: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que palavra maravilhosa! Palavra poderosa, que nós entendemos que a palavra do Senhor nos traz a realidade de uma palavra memorável que diz: porque todo, não é só eu, é todo aquele que faz o mal, odeia a luz. Observe que a palavra está dizendo que todo aquele que faz o mal odeia a luz. Quem é a luz? É Cristo. E não vem para a luz para que as suas obras sejam reprovadas, sejam desfeitas. Nem todos aqueles que fazem o mal, observe que a palavra não está dizendo todo aquele que peca, todo aquele que faz o pecado. Por quê? Porque nós, ainda eu sendo cristão, sou um homem falho, pecador, sou sujeito às paixões, assim como Elias. Mas eu não posso mais vivenciar as práticas do mal. Não posso. Eu agora tenho que praticar as obras da luz. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas ou operadas, porque são feitas em Deus, porque são obras de Deus. Então a gente observa, irmãos, que o versículo 20 e 21 é um resultado do que a Bíblia relata, o que João, ele falou no capítulo 1 de João, versículo 1 a seguir, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Versículo 2 diz: ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O versículo 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, nós observamos e compreendemos porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. E João já tinha falado no capítulo 1, versículo 4. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem é a luz dos homens? Quem é a luz do mundo? É Cristo. E Cristo, sendo a vida, e ele veio para ser a luz dos homens, para ele ser a minha luz, para ele ser a sua luz, para ele ser a luz da humanidade, para ele ser a luz do Brasil, de todos os países, para ele ser a luz dos franceses, dos japoneses, dos africanos, para ele ser a luz de todos. Mas a Bíblia diz, e a luz resplandece das trevas. A luz resplandeceu em direção aos homens que estavam nas trevas. E eles não a compreenderam.
Muitas pessoas ainda não compreenderam que Jesus é a luz deste mundo, que veio para poder nos iluminar e eu e você iluminar esse mundo. Ou seja, como assim, irmão Edmilson, nós vamos iluminar este mundo? É simples. Eu gosto de começar por mim. É por isso que a Bíblia diz, analise a si mesmo. Eu preciso me analisar. Capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 20 diz, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Eu odiava a luz, porque as minhas obras eram má. As obras que eu fazia, que eu vivenciava, por que eu fazia? Porque eu era controlado, guiado pela ação maligna, pela ação do inimigo, pelo operar do inimigo. É por isso que a Bíblia diz, irmão, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Por quê? Porque eu roubava. Porque eu traficava. Porque eu adulterava. Porque eu bebia. Porque eu usava droga. Porque o inimigo, ele estava operando na minha mente e no meu coração, no meu corpo. Mas a Bíblia diz que o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Mas Cristo, ele veio para dar vida e vida com abundância. É aí onde Cristo ele vem e entra na minha vida. E agora não vivo mais eu, mas Cristo. Cristo vive em mim. É aí que a luz começa a operar, começa a trazer a luz para o mundo. Você quer ver uma coisa? Ó, olha só como é as trevas. Olha só. Aí vocês ainda estão me vendo. Por causa da questão da claridade aqui da tela. Mas se eu desligar essa tela aqui, vamos ver aqui se você ainda me vê. Não tem nem como eu me esconder, viu, irmão? Não tem como eu me esconder, porque a claridade da tela, mas vocês dá pra entender. Vocês dão pra entender. Então, quando eu andava nas trevas, andava aqui. Cadê vocês? Estão vendo aqui do outro lado alguma coisa? Vocês estão vendo? Vocês só estão me vendo aqui por causa da claridade do monitor. Então, quando eu andava nas trevas, eu andava assim na escuridão. E essa escuridão era o que trazia o agir do inimigo. E eu não o compreendia. Mas quando eu fui procurando aceitar a Jesus, fui tomando os primeiros passos, tá vendo aqui? Essa claridade trazendo bem pouco aqui, mas tá me trazendo. Aqui foi aonde eu fui começando. Aí foi clareando até a claridade e a luz iluminou, eu aceitei a Jesus e essa claridade que está me clareando tudo aqui o cenário, está me trazendo à tona, é como Jesus. Jesus começou a aparecer através da minha vida. Os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, as pessoas, a humanidade começou a observar e a dizer, rapaz, prego agora tá diferente. Prego agora tá diferente. Prego agora não é mais prego, ele agora é martelo. Porque quando eu era prego, o diabo me batia. Agora eu sou martelo, martelando com a palavra. Quem bate nele sou eu, porque eu agora sou transformado. Eu agora sou clareado pela palavra. Para poder o mundo identificar que Jesus, ele liberta, ele salva, ele transforma. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Eu odiava, irmão. Irmão Edmilson, você tem certeza do que você está falando? Não sou eu plenamente que estou falando, mas é a palavra. Mas é a palavra. A palavra de Deus está nos dizendo que todo aquele que faz o mal odeia a luz. Ah, irmão Edmilson, mas
Mas eu não pratico mal. Eu não faço mal. Irmãos, a Bíblia diz que se tem alguém em Cristo, é o quê? Nova criatura? É, nova criatura. As coisas velhas, o mal, já se foram, se passou. Eis que tudo se fez novo. É como eu disse. Porque eu sem Cristo, eu pratico as coisas do mal. Eu pratico as obras da carne. Você quer ver que nós praticamos, ainda que eu e você não roubamos, não matamos com a arma, não usamos droga. Você sabe que eu e você, se eu me afastar de Cristo, eu pratico as coisas do mal? Pratique, irmão. Nós praticamos. Porque a carne é ela que faz com que eu e você pratique as obras da carne. Olha só o que a Bíblia vai dizer. O que a Bíblia vai dizer não, porque ela já diz. O que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andar em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Ei, primeiro ponto aqui. Para eu e você andar em espírito, nós precisamos aceitar a Jesus. Para eu e você andar em espírito, eu e você precisa aceitar a Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que ninguém vai até a Deus se não for por Cristo, se não for pela palavra, se não aceitar essa palavra e viver essa palavra. E quando nós aceitamos a Cristo, Cristo nos conduz até a Deus. E o próprio Deus envia o Espírito Santo e habita em nós. E nós somos agora guiados pelo Espírito Santo. E é aí que eu e você não vamos cumprir a concupiscência, os desejos da carne. Por quê? Versículo 17 de Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz: porque a carne cobiça contra o Espírito. A carne cobiça, a carne quer a posição que o Espírito está. Se verdadeiramente eu estou dando posicionamento, vazão, para que o Espírito me controle. Quando eu sou guiado pelo Espírito, ando pelo Espírito, a carne cobiça. O que é cobiça? Cobiça é querer. Olha que a Bíblia diz: se eu e você cobiçar contra a mulher do próximo, estamos pecando. Então a cobiça traz o pecado. A cobiça traz eu e você fazer o mal. Então, por que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne? Se a carne está no lugar do Espírito, o Espírito quer. E se o Espírito está no lugar da carne, como eu me converti, quem está no lugar da carne é o Espírito me conduzindo. A carne quer a posição dele, que eu vivi há muitos anos para ela. A carne quer tomar, mas eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso me alimentar da oração, eu preciso buscar, eu preciso ter intimidade para que eu continue vivendo e anunciando a luz, porque nele estava a luz e ele era a luz dos homens. É essa luz que eu hoje vivo, que é Cristo em mim. E a Bíblia diz, olha só o versículo 18, mas se só é guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Por que, irmão Edmilson? Se eu sou guiado pelo Espírito, eu não estou debaixo da lei. Versículo 19 diz, olha só o que o versículo 19 vai dizer para mim e para você. Porque às vezes as pessoas pensam, porque eu não roubo, não mato, eu nunca fui preso, nunca peguei nada de ninguém, mas às vezes eu e você estamos debaixo dessa lei. Às vezes eu e você estamos debaixo dessas obras, porque as obras da carne nos faz, eu e você, fazer aquilo que é mal, irmão. E aquilo que é mal, Deus odeia. Aquilo que é mal, Deus não gosta, e eu e você odiamos a Deus. Por quê? A luz não combina com as trevas não combinam com a luz. Sabe por quê?
A Bíblia diz que um certo homem, ele era rico. E a Bíblia diz que ele morreu e foi sepultado. E os anjos ali do maligno, das trevas, pegou ele e levou. Mas a Bíblia diz que Lázaro, um homem pobre, cheio de chaga, doente, mas cheio de Deus, que fazia as obras para Deus, que representava Cristo na terra, e aquele homem representava um maligno, porque as obras dele eram mal. Ele odiava Lázaro. E a Bíblia diz que aquele homem, ele morreu, e Lázaro também morreu, e foi levado para o seio de Abraão. E Lázaro, naquele momento que Lázaro foi para o seio de Abraão, Lázaro teve o seu bem-estar, estava ali com o pai Abraão, estava ali em todo cenário celestial, mas aquele homem, ele estava onde? Ele estava nas trevas, no lugar das trevas, aonde ele odiava as obras da luz, aonde ele odiava as obras, o amor que Lázaro tinha, a palavra que Lázaro vivia. Aquele homem odiava a luz, aquele homem odiava as práticas da luz. Então a gente vê, irmão, que as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúme, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebida, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais, de antemão, vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Você pode até fazer a obra, mas se você pratica tudo isso aqui, você não é salvo. Você não tem Deus. Você não tem Cristo na sua vida. Você pode até fazer a bondade, ajudar o próximo, mas se tudo isso você tem, você não se arrepender, você não ser reconhecido como um que anuncia a luz, como João diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quantas pessoas no dia de hoje faz caridade, faz isso, faz aquilo, mas pratica o mal, mas odeia como está escrito em capítulo 3 de João, versículo 20, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Por que odeia a luz? Porque não aceita a luz, não aceita Cristo, não quer um compromisso com Cristo, não quer renunciar à vontade da carne, não quer renunciar ao pecado, quer viver do jeito que está. Como ontem eu falei, venha do jeito que estás. Cristo está te dizendo, venha do jeito que estás, mas não permaneça do jeito que você veio. Porque quando Pedro aceitou a Jesus, Pedro veio do jeito que estava, Lucas veio do jeito que estava, João veio do jeito que estava, mas eles não permaneceram. Eu vim do jeito que estava, mas Cristo transformou. Por quê? Porque eu comecei a odiar as obras da carne. Eu comecei a odiar aquilo que me fazia eu odiar a Cristo. Agora o versículo 21 diz, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas de Deus. É dessa forma, irmão. Irmão Edmilson, e quais são as obras das pessoas que são luz, que vivem da luz, que vivem em Cristo? Versículo 22 de capítulo 5 de Gálatas diz, mas o fruto do Espírito, aqueles que são guiados pela luz, aqueles que aceitam, que fazem as obras da luz, são aqueles que são guiados pelo fruto do Espírito. É o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, ou então os que são da luz, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Asaf, capítulo 73 de Salmo, diz que Asaf, quase ele se desviava, quase os pés dele escorregava. Por quê? Porque ele estava invejando a prosperidade do ímpio. E era pecado. E nos dias de hoje é pecado. Então nós precisamos compreender, irmão, que eu e você precisamos aceitar a luz. Viver para a luz. É como a Bíblia diz em João 3:35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. O Pai, Deus, Ele ama a Cristo. E por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo, eu e você, de tal. Não é esse mundo, não é esse planeta, mas as pessoas. Deus amou os seres humanos que estão neste mundo. Amou de tal maneira que deu a Cristo o seu Filho único. Por amor de mim e por amor de você. Para que nele, que todos como eu criei, você creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele veio ao mundo para que eu e você abandone o pecado, abandone as trevas, abandone a escuridão que está sobre a tua vida e ande na luz para poder receber a presença do Espírito. Para que a sua vida, para que a sua casa não venha ficar assim, tudo escuro. Deixa eu ver aqui. Alguém está vendo aí o que está na minha mão? Alguém está vendo a minha mão? Não. Que isso seja desfeito em nome de Jesus, que não existe na minha vida. O que está nas minhas mãos, aqui é o pecado. O pecado é a minha mão, ou seja, o pecado é o que está nas minhas mãos, que você não sabe o que é, mas eu sei. Aqui é um copo que está na minha mão, é o pecado. E o pecado está escondendo as minhas mãos. Mas quando eu estou me convertendo, quando eu estou, chegando para Cristo, conhecendo a Cristo, aí vem aparecendo, tá vendo? A luz vai mostrando. E quando a luz vai mostrando, é isso aqui que acontece, eu vejo que é um copo. E eu não vou segurar esse copo. Eu não quero segurar esse copo o tempo todo aqui. Eu vou fazer o quê? Porque minha mão vai cansar. E eu cansei, irmão Edmilson, cansei de viver no pecado. Cansei de viver na vida que eu vivia. Cansei de segurar esse copo. Agora eu vou fazer o quê? Vou soltar ele. Vou largar ele. E agora minha mão está livre. Vai descansar onde? Na luz, em Cristo. E foi o que aconteceu. Eu cansei de viver na vida que eu vivia. Eu cansei de praticar o pecado. Eu cansei do pecado trazer o peso na minha vida. Eu cansei. Eu larguei ele. Quando eu encontrei a Cristo. E eu não preciso segurar a Cristo. Mas é Cristo que segura nas minhas mãos. É Cristo que me segura. E Jesus, ele não cansa de me segurar. Eu só preciso buscar ele. Eu só preciso orar. Eu só preciso meditar. Eu só preciso me aproximar dele. Para que o pecado não volte a estar nas minhas mãos. Agora eu não bebo, mas aquilo que o diabo me dava, a bebida do pecado. É por isso que a Bíblia diz, não vos embriagueis do vinho que há contenda, da bebida que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, que vem através da palavra.
Enchei-vos da água do Espírito, que é a palavra. Enchei-vos da presença. Precisamos estar na luz. E precisamos sair das trevas. Precisamos estar na luz. Não andar nas trevas. Porque as trevas, ela nos destrói. As trevas destroem família, mas essa luz que clareia todo o ambiente, ela traz paz, tranquilidade, ela traz felicidade, amor e carinho e vida eterna. É essa vida que Cristo ele quer te dar. É essa paz que Cristo quer te dar. É essa paz. A paz de Cristo. Jesus, ele quer mudar a sua história. Então, a Bíblia diz, versículo 36 diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Cuidado. Não aceita Jesus para você ter as coisas dessa terra, mas aceita Jesus para ter a vida eterna, porque a Bíblia diz, aquele que crê no Filho, tem a vida eterna, vírgula, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, não verá a Cristo, mas verá a ira de Deus sobre ele, permanece. Amém, irmão? Toma posse dessa palavra. Toma posse, creia nessa palavra. Porque essa palavra, ela é o remédio para a sua alma, ela é o remédio para os seus olhos, ela é o remédio para o seu ouvido, ela é o remédio para o seu coração, ela é o remédio para a sua mente, ela é o remédio para o subconsciente, para te transformar. Que Deus e Cristo continue te abençoando. Programação Manhã com Deus. É essa programação que todos os dias de manhã você tem uma manhã com Deus através da palavra, através da luz. Porque Deus, ele nos chama com propósito para eu e você ser a luz desse mundo. Deus, ele não te colocou neste mundo para você ser a treva desse mundo. Deus te chamou para você ser a luz desse mundo. Para quê? Para clarear, para trazer claridade para outros que estão cegos. Para poder olhar para você e dizer, rapaz, verdadeiramente eu estou vendo o irmão Edmilson nitidamente, ó, irmão Edmilson, 41 anos, graças a Deus. Quem diz que o irmão Edmilson tem 41 anos? Com a cara de 17, né, irmão? Aleluia! Como eu queria ter os meus 17 anos com a mente que eu tenho hoje. Para viver da forma que Cristo queria. Amém, irmão? Mas agradeço a Deus pelos meus 41 anos. Que eu quero chegar triplicadamente, 41 vezes 10, 41 vezes 100. Não é assim? Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus em Cristo continue.